Gente, eu falei dele, acabei de falar. Quem é ele? É o meu convidado de hoje. Está aqui, ó. Arifer. Como que você Shalom, está, shalom. Tudo bem? Tudo na bênção? Tudo bem, apóstolo. Glória a Deus. Melhor agora. Aleluia. Que bênção, Arifer. Arifer, você mora onde? Atualmente eu estou morando agora em Vila Velha, né? No Espírito Santo. Por que atualmente? Porque eu sou de Guarapari. Oi, apóstolo. Pode falar. Então, eu morava em Guarapari, né? Que é um balneário aqui próximo de Vila Velha, que estão cerca de 1 hora de distância. Eu sou de lá. Tá E aí eu certo. vim para cá pelo chamado, né? Do ministério, a qual faço parte, que é o ministério Elohim Sabaoth, que é pelos meus apóstolos, meus pais espirituais, Israel Becker e Arícia. Arifer, e você só está no ministério ou você tem uma profissão? Eu tenho uma profissão, né? Eu sou cantor profissional, cantor lírico, sou de Ô, Ari, ópera. você deveria ter me corrigido. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Gente, essa nossa visão que a gente tem que ajustar. A gente diz, eu falei para ele, você só está no teu ministério ou tem uma profissão? Porque profissão a gente sempre trata diferente de ministério. Quando nós compreendemos o que é um sacerdote de mercado, daí nós compreendemos que profissão e ministério é a mesma coisa, gente. Então eu quero corrigir, porque nós temos que perder essa estrutura mental que a gente divide espiritual do natural. Não. O ministério do Arifer é o quê? Ser cantor. Esse é o ministério dele, certo? Então, Arifer, você canta cântico lírico? Exatamente, apóstolo. Eu Eu tive a duvido. formação, né? Eu duvido que você canta canto lírico. Canta um pouco aí para nós. Ai, meu Deus. 29 minutes. É o que dá para hoje. Meu Deus! Meu Deus! Raul! Veja só que loucura! Olha quem eu trago na minha live, um cantor lírico! Mas mais do que um cantor lírico, o Arifer é um perseguidor de Deus, gente. Ele fez os meus seminários, ele fez a escola do sobrenatural. Então, quer dizer, ele quer mais, ele quer entrar profundamente. Fala para essa turma que está nos assistindo, e você sabe que muitos deles são incrédulos, né? Então, você vai ter que falar. Fala para nós aqui, quando que você teve a tua primeira experiência com anjos? Olha, a minha primeira experiência foi algo tremendo que eu tive. Foi no Seminário dos Anjos. Ano passado, logo quando eu vi da Escola do Sobrenatural, do jejum de 7 dias, e, se eu não me engano, uns 2 meses depois, nós tivemos uma turma, se eu não me engano, acho que foi em março, de ativação do Ministério Angelical, né, dos Anjos. E foi algo sobrenatural. Eu queria incentivar você a você se inscrever, a você investir nesse curso, porque realmente vai desatar, você realmente vai viver o sobrenatural de Deus.
assim, e tipo assim, eu não sei, talvez a expectativa que você que está assistindo, mas é só depois que eu faço o curso que eu vou ter essa experiência. Gente, eu tive uma experiência sobrenatural, assim, no primeiro dia. Eu pensei que eu posso ia passar ainda algumas aulas para depois eu ter experiência. No primeiro dia eu já tive uma experiência, assim, tremenda, tremenda, tremenda. Não, eu queria que você falasse para eles, Ari, no primeiro dia já a experiência que eles vão ter. Pode contar um pouquinho da tua experiência quando o anjo entrou, quando ele entra aí na tua casa. Começa a contar isso daí. Não conta tudo, porque também é surpresa para a primeira aula dos anjos, né? Tá bom. Então, o apóstolo Coraiola, no primeiro dia, ele faz ministrações. E uma das ministrações, assim, era a troca do espírito, né? Teve a troca do coração e teve a troca do espírito. E aí, meu Deus do céu, dá para trocar o espírito? E como? Mas eu não vou contar muito detalhe, porque eu tenho que fazer, é algo tremendo. E daí? E aí, o que aconteceu? Neste momento, enquanto o apóstolo ele dispensou os anjos para fazer a troca do espírito, um anjo foi se aproximando da minha janela do quarto. Ele veio armado, ele veio com uma espada, né, assim. E ele foi se achegando, eu falei assim, aí ele ultrapassou a parede. Nisso que ele ultrapassou a parede, a casa toda deixou de existir. É como se a presença daquele anjo trouxesse uma luz tão forte que eu não via mais nada, eu não via a parede. Eu só via aquela luz muito forte dentro de casa, com aquele anjo. E, de repente, eu pude me ver. Foi muito interessante isso. Porque, gente, a gente não é esse rosto, o nosso rosto é totalmente muito bonito. Nós somos muito bonitos no reino do Espírito. E aquele anjo, ele me levou num lugar, uma sala, que eu pude olhar, assim, o teto, parece que o teto era infinito. E eu me vi ali com uma veste muito bonita. O tamanho da veste era grande. Então, além do anjo entrar na tua sala, você foi arrebatado para o terceiro céu. Foi. Depois que eu fui ver que eu fui arrebatado. Na primeira aula? Na primeira aula. Eu não sabia disso, apóstolo, que era arrebatamento. Porque depois que eu ouvi de longe o senhor falando, voltem, não sei o quê, aí eu fui voltando, assim, aí eu veio, tipo uma luz, assim, saiu muito rápido, e aí eu voltei, estava ali de frente do computador. Gente, vocês notaram o que o Arif está falando? Ele nunca tinha tido qualquer experiência com os anjos. Na primeira aula, ele passa por uma experiência dessa. Já imaginou? Sabe por quê? Porque o ministério dos anjos, gente, é para todos. Não é para pessoas especiais. As pessoas dizem assim, porque o apóstolo Coraiola, porque trabalha com os anjos, não sei o quê. Gente, eu sou um dos tantos quantos vão trabalhar com anjos, porque você tem que saber que o avivamento que está chegando, que é o avivamento dos filhos de Deus, o mais normal vai ser as pessoas se mover com os anjos. Por isso que você não pode atrasar o processo na tua vida. Segunda-feira, nós vamos ter este seminário, que é o seminário dos anjos. E você não pode deixar de fazer, por quê? Porque é a oportunidade de você viver algo que você nunca viveu. Arifer, conta para eles o que começou a acontecer na tua vida logo em seguida deste seminário. Então, além de poder conversar com os anjos,
de poder fazer as ministrações com os anjos, dar o comando para os anjos, ver eles, andar com eles, né? E a partir dessa ativação, né, eu pude ter mais contato. As pedras, né? Era algo que já estava, né, na minha vida, mas foi algo que começou a desatar mais e mais, né? Essa questão dos anjos. Eles vêm e simplesmente eles deixam como resposta, como presente, e de lá para cá tem sido algo sobrenatural. Então, deixa eu mostrar aqui, Arifer, um videozinho que você tem aqui sobre as pedras preciosas que você recebe dos anjos. Quando que você fez o seminário? Foi março do ano passado. Essa foi uma das pedras? Essa daí eu recebi tem umas 3 semanas, quando eu recebi dentro da igreja. Eu ia ministrar, né? A apóstola viajou para Israel, e aí eu fui ministrar, ela me deixou incumbido, né? Estar representando ela. Eu ia falar sobre identidade. E uma das nossas integrantes do Ministério de Louvor recebeu um louvor. Deixa eu falar, o nome do louvor é Elohim Sabaoth. E aí eu comecei a cantar aquele louvor enquanto eu estava arrumando ali as cadeiras e tudo. E de repente os anjos começaram a cantar o louvor junto comigo. Foi algo muito profundo, foi uma experiência pessoal que eu tive. E aí eu comecei a me quebrantar, e quando eu olhei, do meu lado estava essa pedra. A aula falava sobre identidade. Então foi algo que selou muito ali na minha vida. Arifer, então, você veja só, essa experiência que você teve foi fantástica. Os anjos começaram a ministrar, Isso. Eles começaram a ministrar louvor junto com você. Eles começaram a cantar. Eu nunca tinha visto um negócio daquele, várias vozes, assim, uma sobre as outras, muito bonito. Eu cantei cantar esse louvor que a Rayane teve, Deus mostrou para ela, né, que em breve nós estaremos também ministrando esse louvor, e foi algo sobrenatural. Ari, eu tenho um vídeo teu aqui que eu quero passar para aqueles que estão junto com a gente. Sabe por quê? Porque eu acho gozado, o pessoal fica perdendo oportunidades. Eu quero te falar o seguinte, o Arifer, ele não é uma pessoa assim que dispõe sempre de dinheiro para fazer seminário, fazer escola, mas ele fala comigo e ele dá um jeito e ele faz porque ele não perde a oportunidade. Muitos dizem assim, apóstolo, eu não posso fazer o seminário dos anjos porque eu não tenho dinheiro. Ué, e vai querer romper quando para ter? É óbvio que você dá o primeiro passo e Deus manda a provisão. Agora, enquanto você não dá o passo, não tem a provisão, certo? Então, Arifer, isso que você está contando, bem dizer, tem um histórico de 1 ano. É isso mesmo? Tem, uau! Bom, apóstolo, o negócio começou a desatar mesmo lá no sobrenatural mesmo. Começou quando eu fui fazer, eu acho, não sei se eu vou sair aqui um pouco do tema, né? Quando eu fui para a escola de sobrenatural, né? E algo sobrenatural realmente aconteceu, principalmente com a questão da provisão. Eu tinha o dinheiro, o valor para pagar toda a escola, mas aí o meu dinheiro ficou retido na prefeitura, e porque dessa questão administrativa, e eu fiquei muito preocupado, mas eu fui com a cara e coragem para Palmas, e foi muito interessante, porque eu estava preocupado com o valor, né, ser pago, e foi muito interessante que lá em Palmas, eu não tinha realmente um centavo. O que eu tinha ofertado logo no começo,
E logo depois, no final, eu estava orando a Deus, né? Todas as pedras que eu tinha recebido, eu ofertei lá no monte, as menores. E, inclusive, até tinha uma que era um diamante, eu nem sabia. O apóstolo Helder até falou que ia colocar no anel. E aí eu fui declarando ali e tal. E foi algo sobrenatural que aconteceu, que Vocês foi... entenderam, gente? Esse povo é louco. A oferta deles é diamante. Esse povo que anda com os anjos fica assim, gente. Eu acho que eles ficam meio aleluiados demais. E daí, continua. E aí o que acontece? No último dia, teve uma ministração sobre adoração. Adoração com sacrifício, né? No altar. E aquilo mexeu muito comigo porque eu não tinha um centavo para ofertar. E eu falei, Deus, move. E uma pessoa saiu do lugar e me entregou uma oferta de R$ 500. E eu falei assim, agora é o momento, então, que eu tenho que... Eu até pensei assim, eu acho que eu vou dar, né, um pouco de dinheiro e tal. Mas aí eu selei aquilo, eu fui lá na Torre do Sobrenatural, entreguei, que tem um portal ali, naquele manto ali, naquela torre, é algo sobrenatural. E eu consagrei aquela oferta ali, e acho que não deu uns 5 minutos, um anjo manifestou assim no céu, ali na chácara do sobrenatural. Algumas pessoas que estavam ali comigo pôde ver esse anjo em forma de uma Agora, águia. o pessoal acha, não, essa história de casa do sobrenatural deve só ser um nome, não deve acontecer Não. nada. Fala para eles o que é a casa do sobrenatural. Gente, olha, sem brincadeira, é algo realmente assim que marcou a minha vida. Primeiro, quando você chega lá, é uma atmosfera assim totalmente diferenciada. O lugar te proporciona isso, né? E essa experiência que eu tive ali na escola do sobrenatural, na chácara do sobrenatural, foi algo sobrenatural, porque as pessoas que estavam ali comigo viram, né? Eu tinha acabado de ofertar. Até meu apóstolo falou bem assim, isso é um sinal daquilo que você ofertou e Deus está mostrando para você. E eu poderia ter ficado com aquele dinheiro, né, até para pagar alguma coisa na hora de voltar embora, mas eu entreguei tudo, R$ 500, né, era o que eu tinha. Mas eu entreguei ali e Deus manifestou, esse anjo se manifestou como uma águia, né, em forma do arco celeste, com as cores do arco celeste. E foi muito forte, foi muito forte. E aí o que aconteceu? Isso foi no sábado. No domingo, o dinheiro estava na conta. O valor total da escola de sobrenatural. E Não, assim, foi algo... espera aí, Arif. Você fez essa oferta lá na Torre do Sobrenatural no domingo. No sábado, que foi o último dia da escola do sobrenatural. E daí, o dinheiro que estava retido foi liberado quando? Oh, perdão, foi na segunda-feira. O dinheiro era para sair em maio. Isso foi em final de janeiro. Então, quer dizer, a previsão era para maio, quando você Maio. entregou a oferta, liberou na hora o que só Na viria em hora. maio. Na hora. Foi muito sobrenatural. Eu lembro que eu até tinha falado com o senhor, né? E aí, quando eu entreguei ali o valor, o senhor falou para esse menino, você viveu sobrenatural mesmo, porque esse dinheiro... Troca de administração, né? Era uma coisa muito imprevista. Então, foi realmente sobrenatural. É verdade. Gente, você tem uma escolha na tua vida. Ou você vive no natural, ou vive no sobrenatural. Só que eu tenho um recado para você: ninguém vive no natural, porque a nossa vida ela é toda espiritual. Então, é melhor você crer, é melhor andar por fé, é melhor você ouvir a Deus, é melhor você obedecer. Agora, que os anjos te dão um impulso espiritual na tua vida, porque a partir da hora que você vê os anjos trabalhando,
os anjos te ajudando, é outro esquema. Imagina só, o Arif iria fazer um louvor, como faz na igreja todos os dias, dali a pouco os anjos começam a cantar com ele. Você acha que uma pessoa que passa por uma experiência dessa vai ser igual? Nunca mais, gente. É coisa tremenda. Eu sempre digo, quem faz o Seminário dos Anjos é como se estivesse fazendo um up na sua vida, no seu ministério, na sua vida espiritual. Mas, antes de você continuar, Arif, eu quero mostrar para eles um vídeo teu aqui. Espera aí. Ok. O que é isso daí, Arif? Você tem que ligar o teu microfone. Nós temos aí um diamante branco, que é o branquinho lá, né? E aí nós temos uma pedra esmeralda. Tá, mas você é vendedor de pedra preciosa? Não. E da onde vem essas pedras? Então, cada pedra, apóstolo, eu tive uma experiência individual, né, pessoal com Deus. Esse diamante, eu até então não sabia que era diamante, porque até então as pedras que eu recebiam eram pedras de cristais, né? Também para mim tem um valor maravilhoso que é até do céu, né? Coisa sobrenatural mesmo. Mas quando eu vi que era diamante, eu fiquei mais surpreso ainda. Eu falei, meu Deus. E esse diamante foi muito interessante a história dele, porque eu estava com uma visita em casa e Deus falou, o anjo, Deus não, o anjo, meu anjo pessoal falou assim, vai no posto que tem aqui, desses de gasolina mesmo, tem uma loja de conveniência lá. E aí, quando eu estava chegando próximo ao posto, assim, esse diamante, ele acendeu, assim, na minha frente, como se tivesse caído, assim. Só que quando eu fui pegar, ele estava cravado, como se fosse no asfalto, assim, do posto, sabe, na calçada. Eu tive que fazer um buraquinho assim e tirar ele de lá. Não, espera aí, Arif, explica direito isso daí, porque senão o povo vai ficar alucinado aqui. A pedra piscou para você? Aham. Como E é ela assim? estava cravada. Ela estava cravada no chão, dentro de como se fosse um orifício, assim, num material, numa calçada, assim. Agora me diga uma coisa. O que Deus te falou quando você achou a pedra ali? Porque primeiro ela mostrou o brilho, daí você identificou ela. Quando você pegou essa pedra na mão ou depois, o que Deus falou? Por que ele mandou o anjo te deixar a pedra? Então, eu peguei aquela pedra, até então eu pensei que era um cristal, a pedras que eu estava acostumado a receber dos anjos. E aí, o que acontece? Na hora que eu peguei assim, eu estava quase próximo, assim, à entrada. Gente, vocês não acham isso um abuso? As pedras que eu estou acostumado a receber dos anjos. Não é um abuso, gente. Tem gente que nunca nem viu o anjo, que dirá receber uma pedra. E o Arif tocando esse horror na gente aí. Fala. E aí, o que acontece? Deus falou assim comigo, entra no poço que você vai ver o que eu vou fazer. Aí eu peguei aquela pedra, guardei, eu senti muito forte, assim, como se o anjo falasse assim para mim, espera que você vai ver o que vai acontecer lá dentro, Deus vai te usar, alguma coisa desse tipo. Foi mais ou menos o que ele falou. E aí, quando eu entrei lá dentro, tinha um atendente da loja de conveniência. E o anjo falou bem assim, fala para ele que ele vai ser muito usado no violão. E aí, assim, às vezes na minha incredulidade, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou falar com o menino? Às vezes não me conhece. E agora, eu perguntei. Arif, fala para mim uma coisa.
Como que alguém pode ficar incrédulo recebendo até pedra dos anjos? Pois é, apóstolo. Eu fiquei no momento, assim, aquele momento ali de falar, né, para uma pessoa que eu nunca tinha visto, eu fiquei um pouco em dúvida, achando que era coisa da minha cabeça. Mas aí eu cheguei para aquele rapaz e obedeci a voz do anjo, né, que ele tinha um comando que ele tinha passado. E eu perguntei. Lembrando, vamos salientar aqui, gente, quando o anjo fala com você, na verdade, não é uma coisa espontânea do anjo. Ele sempre, ou quase sempre, está cumprindo uma ordem de Deus. Então, as pessoas dizem, não, como que eu vou aí sair falando com os anjos, e os anjos falando comigo e tal? Eu quero te falar o seguinte, os anjos são os mensageiros. Então, o que ele fala, o que ele trabalha com você, o que ele faz com você, nada é espontâneo. E nem é porque você está falando alguma coisa. Na verdade, ele está cumprindo o que Deus determina para ele na vida, na tua vida. Entenda, o ministério dos anjos nada mais é do que você é a missão deles. Eles vieram para te ajudar, eles vieram para você cumprir, chegar no teu destino profético. Eles vieram para te auxiliar em tudo que você faz, tá bom? Então, um dos motivos que você tem que fazer esse seminário que começa segunda-feira é por quê? É porque você tem que ficar apto a trabalhar com eles, ok? Então você deve me perguntar assim, mas apóstolo, como que eu faço esse seminário? A primeira coisa que você tem que fazer é mandar um WhatsApp para mim pedindo o link da tua inscrição. E daí esperar segunda-feira. As pessoas ficam extremamente ansiosas, nervosas, e daí eu tenho que acalmar essa gente, porque ansiedade e nervosismo, quer dizer, eles roubam daí o que a pessoa vai receber, mas no primeiro dia eu já ponho a pessoa no fogo, ela já vê os anjos, já passa por uma experiência sobrenatural, como você viu a área fervendo, daí tudo vai bem, e a coisa se torna até natural. Agora, Arifer, a outra pedra, deixa eu pôr aqui o vídeo outra vez, aqui para o pessoal. É que quando eu ponho o vídeo, Arifer, o nosso microfone desliga. Então. E essa pedra verde é o quê? É uma esmeralda. Foi muito profunda essa daí também, porque eu fui comprar, né, no supermercado, e na hora que eu estava saindo do supermercado, essa pedra apareceu para mim na porta do supermercado. E eu estava com a pessoa. Aperta o microfone, Arif. E eu estava com uma pessoa, né, que é do nosso ministério, e ela ficou até impactada, porque apareceu justamente na minha frente, na hora que eu estava saindo do supermercado. Arif, me fala para as pessoas saberem, a pedra aparece assim do nada na tua frente? Aparece do nada. É muito forte. É forte. Agora, gente, eu quero contar uma coisa para vocês, que o Arifer participou indiretamente comigo. Eu estava em Vila Velha pregando na igreja aí do Ministério do Apóstolo Israel e da Apóstola Arícia. Terminou o culto na hora do almoço, no domingo, e eu fui no banheiro. E na hora, o meu anjo pessoal falou assim: hoje eu estou deixando aqui um sinal do que eu pretendo fazer na sua vida. Coisa parecida assim.
E daí ele disse: eu vou deixar uma pedra preciosa para você. Porque normalmente, eu recebo pena, né, dos anjos. Quando eles querem dar um sinal, para mim, eles deixam uma pena cair. Mas pedra não tinha recebido ainda. E daí é óbvio, o anjo falou, gente, Deus falou, anjo falou, eu não nem titubio. Comigo não tem essa história de ficar na incredulidade. Eu já comecei a procurar. Mas quando eu comecei a procurar, o apóstolo Israel veio na porta me chamar. Apóstolo, nós temos que sair rápido porque o restaurante vai fechar. E daí eu disse: mas Israel, o anjo acabou de me falar que deixou uma pedra para mim aqui. E agora? Ele disse: não se preocupe, eu vou pedir para o Arif procurar enquanto a gente está indo para o restaurante. E o resto da história o Arif vai contar. Realmente, gente, o apóstolo, ele foi no banheiro, né? O apóstolo Paraiola, e quando fazendo ele xixi. Gente, fazendo xixi, o anjo falou comigo. E aí, quando o apóstolo me ligou, o Arif, procura aí, porque deve estar no banheiro ou na frente do banheiro. E aí estava lá a pedra. Eu trouxe ela aqui, apóstolo, eu não sei se vai dar para ver. Ela é miudinha. Olha só, gente, essa pedra eles não me entregaram até hoje, gente. Fui eu que recebi essa daí, ó. Olha que coisa mais linda. Pô, afasta um pouquinho que daí eles vão ver. Assim, ó. No meio da mão é melhor. Ou numa folha branca. Aí, ó. Levanta um pouquinho. É um grãozinho, né? É um grãozinho. Gente, Ela está aqui. eu quero apresentar para vocês a primeira pedra preciosa que eu recebi no mover angelical. Sabe por quê, Arifer? Hoje, o nosso tema principal são os moveres angelicais, e eu quero explicar para as pessoas. Você precisa disso para crer? Não. Se você me perguntar se eu preciso de pedra preciosa, de pena, disso e daquilo para crer, eu quero te dizer, eu não preciso, eu creio. A palavra de Deus para mim me basta. Mas isto, gente, é uma graça. É algo que Deus começa a permitir que os anjos comecem a fazer. E não é só isso. Nós temos vários moveres angelicais que começam a acontecer. Tem, eu não sei se você já viu, mas tem, o Senhor começa a deixar azeite, ouro, pó de ouro, aquele graveto que queima, que você já ouviu falar quando está orando no monte. Então, são sinais angelicais. E quando começa isso em vários lugares, é sobre isso que eu quero falar com você. Quando os anjos começam a se mover e começar a deixar sinais desse, é porque nós estamos muito próximos de um avivamento. Entendeu? Você tem que entender que estes moveres não é porque isso é importante demais para a gente crer. Não, a gente crê independente de pedra preciosa e tudo isso. Mas o importante é que isso é um sinal que nós estamos nos aproximando de um grande avivamento. O que o Arifer está falando, mostrando que você está vendo, porque a melhor coisa que tem, gente, é porque contra fatos não há argumentos. Não tem como você receber essas pedras preciosas, não é uma coisa de Deus.
O Arifer estava num evento que nós estávamos juntos, agora perto de Vitória, em um hotel. Dali a pouco, no meio da ministração, eu estou ministrando, no meio da ministração, cai uma pedra assim no lado de uma pessoa que precisava um sinal forte de Deus. Foi muito forte aquilo. Certo? É o Simão. Simões. Simões de São Paulo. Então ele chegou para mim e disse assim: apóstolo, olha o que eu acabei de receber. Gente, para ele foi um sinal muito forte. Inclusive, Arifer, ele está querendo ir para o Havaí comigo nesse evento de transformação mundo, né? Que nós estaremos no Havaí do dia 11 ao dia 14, nessa conferência tremenda que vai ser. Aleluia, em nome de Jesus. Então, são sinais, gente, que Deus começa a nos dar, não é para crer, é para ele dizer assim: se prepara porque vem mais. É isso que você tem que entender. Ari, é fora... Você veja, você já falou do mover dos anjos cantando com você, você já falou das pedras preciosas, essa que você já mostrou. Teria mais alguma coisa que você gostaria de falar neste... Porque o nosso objetivo é vamos dizer, te entusiasmar para que você faça o Seminário dos Anjos. Ari, sabe qual é o problema das pessoas? Elas se fecham na dificuldade financeira. Ah, não, porque se o seminário tem inscrição, eu não posso fazer. E deixam de entrar em um ritmo espiritual que nunca andaram na vida, por causa de finanças. Só que eles não sabem que depois do Seminário dos Anjos, até as finanças mudam. É ou não é? Como? A minha vida transicionou, apóstolo. Mas, assim, eu acho que eu gostaria de compartilhar algo que me marcou muito. E Deus falou muito sobre a questão das pedras também, né? Que foi um anjo materializado, como uma pessoa, né? Isso marcou a minha vida, porque eu fui no supermercado... Quando foi isso? Foi ano passado. Certo. Logo depois do curso também dos anjos. Perfeito. O pessoal tem que ver, mas apóstolo, eu posso viver isso sem seminário? Claro, é óbvio. Só que o seminário, ele ativa mais rápido o que você levaria um tempão para viver, o seminário te ativa rápido. E você começa a viver bem mais rápido as coisas. Mas foi assim, próximo. Eu fui no supermercado e quando eu voltei do supermercado, eu tinha comprado um pacote de biscoito e eu andei um pouquinho, tinha um senhor com a cabeça baixa, sentado assim no canto. E eu passei por aquele... Ele estava sentado? Ele estava sentado no cantinho com a cabeça baixa. E aí eu passei direto, o meu anjo pessoal falou assim: volta e entrega aquele pacote de biscoito para aquele senhor. Aí na hora eu falei: eu não, comprei um pacote de biscoito, vou ter que dar o pacote de biscoito. Aí ele veio assim: volta e entrega um pacote de biscoito, porque o meu pessoal, ele é bem sério, né? Então ele falou de um jeito assim que, né? Como é o nome do teu anjo pessoal? Miguel. Ele é um anjo de guerra, né? E aí ele falou bem assim: volta, mas com uma voz bem diferente, volta e entregue o biscoito. Aí eu fui lá e entreguei. Eu falei: moço, o senhor aceita esse pacote de biscoito? Aí quando ele me olhou, o olho dele, apóstolo, era um olho espelhado. Eu nunca tinha visto aquilo. E o olho dele não tinha essa eu não sei explicar, mas não tinha essa íris, esse negócio.
Era como se fosse um negócio só, assim, prata. E aí ele olhou para mim e falou bem assim, querido, eu não te pedi nada, mas Deus ouviu a minha oração. E até então eu pensei que era uma pessoa comum. E aí ele pegou, ele começou a se quebrantar, chorar, e ele pegou uma pedra assim no chão, desse tamanho assim mais ou menos. Aí ele pegou, falou bem assim, tá vendo isso aqui? Tá vendo essa pedra aqui? Essa pedra aqui era você. Aí ele pegou, jogou aquela pedra fora e pegou uma outra pequenininha assim, bem pequenininha, e colocou na mão e falou bem assim, isso aqui é o que Deus está fazendo na sua vida. Ele olhou para mim e falou bem assim, aguenta o processo, porque Deus vai pegar você como essa pedra preciosa e vai mostrar para todos, para mostrar que Ele é Deus na sua vida. E aí eu já estava já aos prantos, né? E aí, tá, o homem sumiu e eu fui embora para casa. Arif, me fala. E a pedra que ele te mostrou preciosa era igual a essas que você recebe? Não, era uma pedrinha mesmo Normal. normal, que ele quis mostrar como se fosse o tamanho, né, daquilo que Deus, daquilo que eu era para aquilo que Deus estava fazendo. Era pequena, mas era de valor. E aí eu fui comentar isso com o meu apóstolo, né? Eu falei, apóstolo, apareceu esse homem assim, com esse olho prata. Nunca tinha visto aquilo, ele era Arif, era um anjo. Um anjo que se revelou ali para você, um anjo materializado. E eu falei, mas isso pode acontecer? E o senhor tinha falado sobre isso, né, no curso, e depois isso foi encaixando as coisas, sabe? E por quê? Porque eu estava dentro de um processo, quer dizer, eu ainda estou no processo, né? Continuo no processo. E Deus tem falado muito com isso sobre essa questão das pedras nesse sentido, né? E não foi à toa que essa pedra rosa que apareceu foi no dia da restauração que eu estava fazendo lá, ministrando sobre a identidade. Então, cada dia mais eu tenho avançado na identidade em Cristo Jesus como filho. Então, para mim, marcou muito, sabe, esse anjo que apareceu. Então, fiquei muito impactado. Olha, gente, olha o que o Arif está falando. Ele não só tem experiências agora com anjos em espírito, como ele tem experiências com anjos materializados. E ativou nele sinais mais fortes ainda a partir da hora que ele fez o seminário do Ministério dos Anjos, tá certo? Eu quero falar aqui pela última vez sobre isso, hoje, né? Porque eu quero te incentivar a fazer parte desta turma, do dia 18 a dia 22 de julho, às 20 horas, online. Você pode fazer de qualquer lugar do mundo esse seminário. O que você não pode é perder essa oportunidade, porque se você está assistindo essa live, Deus não te trouxe para assistir essa live à toa. É porque Ele quer realmente te levar a um nível que você nunca andou antes. Então, manda agora para mim, no WhatsApp, um recadinho, e eu já te mando o link, e segunda-feira você vai começar a viver o que o Arif vive. Porque antes, Arif, você já tinha essas experiências ou ativou através do seminário? Ativou através do seminário. As experiências que eu estava tendo eram lá uma vez ou outra, né? Com os anjos, então, eu ainda não tinha experiência tão forte. Tive uma experiência muitos anos atrás, mas eu não consegui identificar que era anjos, né? Ah, e outra coisa, apóstolo, os anjos, eles aparecem agora também, mais forte ainda, eles aparecem como luzes, né? Então, dependendo do ambiente que eu tiver, de adoração, qualquer outro lugar, eles aparecem como focos de luz fortes. Assim. Aí eu já Porque, sei na como... verdade, Arif, o que as pessoas não sabem é que os anjos, todo mundo quer ver anjo com forma, mas anjo é espírito. Isso que o Arif está falando é a forma natural deles, luzes.
Eles são espíritos. Nós, na verdade, começamos a ver imagens de anjos grandes, assim, porque é a forma que Deus nos permite, na nossa mente, vê-los, para que a gente se convença que ali tem um anjo. Mas a forma natural dele é da maneira que o Arif está vendo. Então, o que acontece? Deixa eu explicar esse fato que está acontecendo. Quando a pessoa realmente crê, ela não precisa mais ver imagem. Então, o que está acontecendo com o Arif é que ele chegou em um patamar de crer, de fé, que ele não precisa mais ver o anjo com espada, com isso, com aquilo, que não sei o quê. Porque só a luz ele já vê que é o anjo. Então, é isso que está acontecendo com ele. Certo? Exatamente. Quanto mais experiências a gente vai tendo, mais maduro a gente vai ficando, né? Posso. Da mesma forma que para ensinar as coisas para as crianças a gente tem que ser lúdico, né? Usar imagens e tal, é a mesma forma que Deus age com a gente, usando imagem e tal, até que a gente creia e consiga realmente começar a se relacionar com os anjos. Depois, gente, depois você não tem essa necessidade. Você, no próprio espírito, já sabe que ele está ali, você não precisa mais ver. É uma coisa impressionante. Eu, por exemplo, que já estou aí há 10 anos trabalhando com anjos, eu não preciso ficar vendo o anjo. Eu já sei o que está acontecendo, porque eu já tenho a revelação de tudo aquilo que está acontecendo. Por quê? Por causa da experiência, por causa do tempo, por causa de tudo que eu já vivi até agora. Tá bom? Mas fale, Arif. Apóstolo, só terminar de contar ali, aquele primeiro diamante, o segundo, né? Segundo diamante que eu achei no poço, só para testificar que eu fui lá e obedeci, né, o comando ali que o anjo tinha passado e conversei com aquele rapaz. E aí ele falou bem assim, eu toco violão. O anjo tinha falado que iria ser muito usado no violão. E eu perguntei, você toca violão? E ele bem assim, eu toco violão, mas eu estou afastado da igreja. E eu falei bem assim, olha, Deus fala que você precisa voltar para a presença dele hoje. É a oportunidade que você está tendo. E você não vai ficar aqui nesse lugar. Deus vai te tirar daqui. E aquele rapaz, eu peguei o contato dele, ele voltou para a presença de Deus. E hoje ele está, se não me engano, acho que na Deus e Amor. E, assim, eu fiquei muito feliz, porque aquela pedra ali, ela veio com um sinal, como se fosse, assim, da alma, sabe? Do Como resgate, né? Do resgate. E ele saiu realmente daquele posto e tá tocando lá o violão dele. E foi muito marcante isso para mim. Mas, Arif, eu vou te pedir uma coisa agora que você nem esperava. Ah, meu Deus. Você sabe que andar com o apóstolo Coraiola é perigoso, né? Você sabe disso. Eu queria que você cantasse uma música na capela para gente. Do bate-pronto. Bate-pronto agora. Qualquer música que você escolher, tá bem? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Amém, amém. Arifer, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Essa live foi maravilhosa. Eu espero que muitas pessoas sejam alcançadas, não só ao vivo, mas gravado, porque comigo aqui é claro que as pessoas assistem muito mais gravados do que ao vivo.
nós temos uma repercussão, tem lives nossas que chegam a 2.000, 3.000, até 5.000 pessoas, né, atingidas. Então, eu espero que você, Arif, possa colher o que você plantou, porque de modo muito simples você mostrou quanto é importante a pessoa realmente saber como trabalhar com o Ministério dos Anjos. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Tem um detalhe. Eu trouxe aqui, esse vídeo que o senhor mostrou, eu trouxe aqui as pedrinhas, né? Mas é as mesmas pedras. Só que, assim, eu recebi, tem acho que umas 2 semanas atrás, um diamante, só que esse diamante era bem maior. E apareceu do meu lado, enquanto eu estava voltando para casa. E realmente foi algo sobrenatural. Eu até enviei a Karina, só que eu acho que eu já passei o manto lá do diamante, já passei. E aí... Não é esse aqui, né? Não. É um diamante mesmo. Só que ele é bem maior mesmo. Certo. E aí, foi uma experiência que Deus trouxe também. Na verdade, assim, apóstolo, enquanto você estava em Israel, muita coisa aconteceu. Parece que eu estava sendo conectado, né, com a minha paternidade, que são os apóstolos Israel e a apóstola Arícia. E enquanto vocês estavam ali em Israel, sei lá, eu fui me conectando com aquela unção, com aquele... E fui recebendo esses negócios aí. Eu falei, eu só sei que eu recebi. Foi isso. Certo. E a Arícia contou a novidade para vocês ontem, não? Contou. Nós vamos receber... Não fale nada, ela que tem que beleza, falar, então tá bom. tá bom? Então tá Arif, bom. muito obrigado, que Deus te abençoe, tá bom? Amém, apóstolo. Muito obrigado, senhor. Agradeço a oportunidade. Tá. Shalom. Gente do céu, que benção, que experiências tremendas, gente. Você veja só, ele fez o seminário o ano passado, ele já está contando com um ano aí, um pouquinho mais de um ano, todas essas experiências que ele está tendo com anjos. E você? Chegou a hora de você contar os teus testemunhos.